pessoal, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo porque eu acho que tem lições muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meu nome é Ellen Cristina, eu sou desprogramadora neurobiológica, me formei nessa última turma, acho que é a turma 23, se eu não me engano. E eu comecei os meus atendimentos ontem, dia 3 de novembro de 2022, atendi ontem e hoje dia 4. Eu me coloquei o desafio de fazer 100 atendimentos gratuitos. Eu criei um grupo chamado Os 100 Voluntários e tô aí atrás, né, catando as pessoas, fiz alguns convites, alguns me responderam, outros eu fui ignorada, mas faz parte do processo. E já avisei para as pessoas que quando eu atingir 100 atendimentos gratuitos, eu vou começar a cobrar, que é o que é sugerido aí pelo nosso curso. Então, o que eu queria contar para vocês, eu vou tentar ser breve e tentar não me emocionar tanto, porque eu já chorei muito hoje. Acho que eu estou até desidratada. Eu fiz o curso Vivências, mas eu estou me permitindo atender em torno de 6 pessoas por dia. Eu estou fazendo gravação de áudio, enviando por mensagem, estou fazendo mensagem personalizada, ou seja, cada tema que a pessoa traz para mim, eu gravo o áudio para aquele tema, envio para ela com o nome dela, que é o que o meu coração está pedindo para eu fazer nesse momento. E sugiro que essas pessoas escutem por 21 dias, e algumas já me falaram que é muito tempo, que não consegue, enfim, cada um no seu processo. Eu disse que não é uma regra, é uma sugestão. E aí, que para eu entrar, para eu conhecer os meninos da consciência, eu já tenho um sentimento assim enorme por eles, por vocês, porque isso que a gente está aprendendo, isso que a gente está fazendo é muito especial. Primeiro para a gente, como terapeuta, e até acho que como seres humanos a gente consegue enxergar melhor os desafios da nossa vida. Eu trabalhei 25 anos em empresa corporativa, os últimos 18 anos em suprimentos, que são compras para áreas internas. Tem 4 meses que eu fui desligada da última empresa. Eu sou terapeuta holística, aromaterapeuta desde 2018, e agora que eu estou conseguindo efetivamente viver 100% para as terapias. E aí que nas minhas reflexões, tem umas 3 semanas mais ou menos, eu recebi mais um convite para voltar para esse mundo corporativo e eu não consigo. A aula de hoje do Douglas, falando sobre a gente não conseguir mais estar em alguns ambientes, foi bem certeira assim para mim, e realmente eu agradeci alguns convites que eu tive e disse que realmente não é o que o meu coração está pedindo no momento, e peço compreensão para as pessoas e tento não deixar as portas fechadas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu quero sinceramente abraçar as terapias, principalmente a DNB, e conseguir viver do que eu sei fazer, do que eu gosto de fazer, que é atender as pessoas. E aí, quando eu falei para o universo, eu falei para Deus, eu não quero mais voltar para esse mundo corporativo, eu não quero mais fazer atividades que não fazem mais sentido para mim, porque isso estava me deixando doente. E eu pedi ajuda, sempre peço ajuda, peço, né, um sinal, peço um direcionamento, e a ajuda ela sempre vem. Foi quando eu vi o anúncio da aula gratuita dos meninos, e aí fiz lá os 3 dias, sexta, sábado e domingo, e aí me apaixonei pela ferramenta, comprei o curso, comecei a estudar, me formei, enfim, comecei a atender. E aí que eu comecei a atender ontem e hoje eu já tive retorno.
das pessoas, ainda não publiquei, vou juntar mais um pouco para poder publicar isso, colocar nas redes, colocar no nosso grupo. Só que tem um depoimento em especial que é justamente esse que eu quero conversar com vocês. Quando eu comecei a estudar, comecei a fazer o curso, eu sonhei com duas pessoas que eu considero muito especiais na minha vida. A tia do meu ex-marido e o primo dele. Esse primo, ele sofreu um acidente muito jovem e ele sofreu, até anotei aqui, uma lesão axonal difusa. Para quem conhece, é uma lesão muito séria no cérebro. Isso comprometeu muitas coisas nele, na vida dele, na vida dessa mãe. E aí eu sonhei que essa mãe, a Angélica, estava muito desesperada, cansada. E no meu sonho, ao mesmo tempo que aparecia esse desespero dela, eu vi ela e o Diego sentados, cada um em uma cadeira, e eles conversando com uma outra pessoa, como se fosse uma entrevista, alguma coisa assim, e eu de fora assistindo. E aí, quando eu estava estudando, eu falei, já sei, o Diego vai ser o meu primeiro desafio com a DNB. E aí, depois que eu me formei, fiz a cirurgia espiritual, me senti mais confiante, fiz contato com a Angélica, expliquei o que era, expliquei, e ela, tô dentro, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu quero que ele entenda o que é, vamos marcar uma ligação, uma sessão com ele, de vídeo, eu quero que ele me veja, e eu quero explicar para ele, ela tá bem. E aí assim eu gravei o áudio deles ontem, tô conduzindo aí a DNB com ela e com ele, áudios obviamente separados. E aí hoje, dia 4 de novembro de 2022, eu fiz essa ligação de vídeo e a gente começou a conversar. E aí, para minha surpresa, talvez, eu conhecendo um pouco mais da história deles, a Angélica me disse que o Diego, ele tinha sido meio que desenganado pelos médicos. O médico disse que ele ia vegetar, que se ele tivesse 2% de melhora seria muito. Ela foi desestimulada também por uma fisioterapeuta, que é de um local famoso e especialista em reabilitação, viu o estado dele e falou assim, mãe, não perca seu tempo trazendo seu filho aqui não, que ele não vai melhorar. E ele ouviu, ele ficou bem nervoso. Então assim, eu não me lembro direito a idade dele, a idade do acidente, eu até passei mensagem para ela, estou esperando ela responder. Eu fiquei bem triste de ouvir isso, porque pessoas que são profissionais de saúde, acho que por mais que o quadro seja complicado, é difícil você tirar a esperança assim, de alguém. E aí ela me disse que ela nunca aceitou isso. Ela saiu de lá, ficou tratando dele em casa, são só eles dois em casa. E ela, com todo aquele amor de mãe, com toda aquela vontade que o filho melhore, ela começou, ela mesma dar os comandos para ele, né? Faz isso, faz aquilo, não desanima, levanta, senta. E ela disse que tudo que ele já evoluiu hoje foi graças a essa insistência dela. Ela já fazia um tempo que eu não falava com eles e hoje eu percebi que até a fala dele tá melhor e ela segue na luta. Mas quando eu fui explicar para ele, que foi a coisa mais linda, explicar para ele esse processo, eu lembrei, eu não me lembro se foi o Rodrigo, ou se foi o Douglas que falou que o nosso cérebro tem várias ruas, porque eu fiquei pensando como é que eu ia levar isso para ele, né? E aí esse exemplo trouxe uma luz, uma clareza para nós dois. E aí eu falei para ele assim, Diego, esse processo que a gente vai fazer, eu vou precisar muito da sua ajuda, da sua contribuição, não é ajuda, né, Douglas? Eu já aprendi.
é como se a gente tivesse várias ruas no nosso cérebro e tem algumas ruas no seu cérebro que elas estão, algumas estão fechadas, algumas estão alagadas. Aí ele falou assim, eu entendi, tem algumas que estão com barreiras, né? Ai, gente, deu vontade de chorar. Aí ele entendeu a minha explicação. E ele falou assim, Ellen, então a gente tem que tirar as barreiras. Ai, gente, desculpa, eu já chorei tanto hoje, achei que eu não fosse chorar mais. Eu falei, isso, Diego, a gente tem que limpar. Imagina uma equipe. Que vai com um monte de coisa, com vassoura, com pano, e vai começar a limpar essas ruas para poder funcionar melhor. Aí eu entendi, eu falei assim, eu quero saber se você está disposto, se você quer aceitar esse processo, porque imagina, tem algumas ruas que a gente não limpa há muito tempo e a gente tem que ajudar o cérebro não ficar mais preguiçoso. Você está disposto? E aí ele disse que estava, ele ficou empolgado. Gente, eu conversando com eles e conversando com essa mãe, e essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Às vezes a gente se apega a tanta coisa fútil. E aí ela falou assim para mim que uma das maiores vontades dela é que ele conseguisse calçar os chinelos sozinho. E aí eu falei para ele, Diego, a gente não tá te prometendo nada, mas a gente pode tentar limpar algumas ruas da sua cabeça. Ele colocava a mão assim na cabeça, para ver se você consegue fazer mais coisas. Aí eu falei para ele assim, já pensou se você conseguir calçar o chinelo sozinho? Aí você tá disposto? Ele falou assim, tô. E aí a Angélica agradeceu, começou a chorar, eu óbvio também. Ela falou que ela tá muito cansada. Então assim, gente, eu não sei se alguém é especialista nessa área, se alguém já tratou alguém com esse tipo de lesão, se alguém tem alguma sugestão, alguma orientação, se os meninos, não sei se a gente pode fazer alguma força-tarefa, alguma coisa, porque essa mãe está muito cansada, muito cansada. Ela aproveitou para falar, desabafar algumas coisas, algumas questões. Não vale a pena eu trazer aqui, até porque é assunto particular, mas assim, estou passando aqui para pedir esse apoio, para vocês me ajudarem a pensar, me ajudarem a contribuir. E aí o Diego, eu já tinha passado o áudio para a Angélica, e aí ela colocou ele para ouvir só hoje, porque ela queria que eu explicasse primeiro para ele o que era. E aí depois que a gente desligou, a gente ficou quase uma hora no telefone, ela colocou ele para ouvir. E aí ela colocou ele para gravar um áudio para mim. Ele tem dificuldade na fala. E aí eu anotei aqui, eu já escutei esse áudio tantas vezes, já
guardei, já arquivei no meu e-mail. E assim, às vezes algumas coisas chegam na nossa vida, a gente acha que a gente não é capaz ou que a gente não é o suficiente. E esse áudio mexeu muito comigo porque foi só o primeiro dia de tratamento. E é um áudio tão simples. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês porque eu vou ver se eu consigo. Ele mandou assim: Olha, Ellen, tudo bem? Só uma coisa, esse tratamento me trouxe muita paz de espírito e também amor a outras pessoas, diferente do que eu sentia antes. Obrigado pela ajuda. As circunstâncias do acidente dele, tenho certeza que em muitos momentos ele se questionou por que incentivaram ele a ir para outro estado, por que ele seguiu aquele caminho, ele não queria ter ido para uma festa. Foi na volta de uma festa, ele estava no banco de trás do carro com os amigos e parece que ele estava sem cinto. O carro capotou, ninguém teve nada e ele teve essa lesão. Enfim, gente, desculpe a emoção, mas eu precisava registrar esse momento e agradecer pela oportunidade de tentar contribuir, nem que seja um pouquinho, mas sinceramente quem saiu com uma lição de vida fui eu. Beijo.